Marina não foi embora batendo a porta. Não fez discurso. Não pediu explicações. Não exigiu nada. Ela apenas ficou em silêncio. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. Durante muito tempo, Marina acreditou que presença constante era prova de maturidade emocional, que estar disponível, compreender, esperar e relevar era sinal de amor. Ela respondia rápido, sustentava conversas vazias, aceitava intervalos longos demais e justificativas curtas demais. Tudo parecia normal, até o dia em que algo mudou por dentro. Não foi raiva, não foi orgulho, foi cansaço. Cansaço de ser previsível, cansaço de ocupar sempre o mesmo lugar emocional, cansaço de ser acessível demais para alguém que nunca se posicionava por inteiro. Então Marina fez o que ninguém esperava. Parou. Parou de explicar o que sentia. Parou de tentar ser entendida. Parou de preencher silêncios que não eram dela. Ela não bloqueou, não acusou, não dramatizou. Ela apenas retirou aquilo que sustentava tudo, a própria disponibilidade emocional. Do outro lado, Rafael continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, por alguns dias. Afinal, ele estava acostumado com a constância dela, com o afeto garantido, com a certeza silenciosa de que Marina sempre estaria ali, mesmo quando ele não estava por completo. Só que, desta vez, algo era diferente. Não havia cobrança, não havia reação, não havia retorno previsível. E é nesse vazio que a verdadeira história começa. Porque quando uma mulher para de agir por apego e começa a agir por autorrespeito, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em mensagem. Marina levou tempo para perceber que o problema nunca foi falta de conversa, mas excesso de explicações. Ela falava, esclarecia, justificava sentimentos e tentava traduzir o que sentia em palavras cada vez mais cuidadosas, acreditando que, se fosse clara o suficiente, seria finalmente compreendida. O que ela não enxergava era que, enquanto explicava demais, ensinava o outro a ouvir de menos. Sua presença constante criava uma ilusão de estabilidade que não vinha de reciprocidade, mas de esforço unilateral. A virada não aconteceu em um momento dramático. Foi silenciosa, quase discreta. Marina começou a notar que suas palavras não produziam mudança, apenas adiavam o vazio. Percebeu que cada tentativa de alinhar expectativas era recebida com ambiguidades, promessas vagas e retornos emocionais irregulares. Ainda assim, ela permanecia ali, sustentando o vínculo com explicações, compreensão e espera, até que algo se reorganizou internamente. Marina entendeu que a ausência, quando nasce do autorrespeito, comunica com uma clareza que nenhuma conversa longa consegue alcançar. O silêncio deixou de ser medo de perder e passou a ser escolha. Ao se retirar, ela não estava punindo, testando ou manipulando. Estava apenas parando de oferecer acesso emocional irrestrito a quem nunca assumiu responsabilidade por ele. Nesse instante, Marina enxergou a verdade que sempre esteve encoberta pelo barulho das próprias tentativas. Quem precisa explicar demais o que sente, na maioria das vezes, já não está sendo ouvido. E quando ela parou de falar, não foi para ser notada, foi porque finalmente se escutou. Quando Marina interrompeu sua disponibilidade emocional, nada ao redor pareceu mudar de imediato. Não houve confronto, nem despedida, nem anúncio. Por fora, o silêncio parecia comum. Por dentro, era uma ruptura completa. Durante muito tempo, ela havia ocupado o papel previsível de quem sempre respondia, sempre compreendia, sempre permanecia acessível mesmo quando recebia pouco em troca. Esse padrão sustentava a dinâmica com Rafael mais do que qualquer promessa explícita. Ao parar de se explicar, Marina retirou o conforto invisível que mantinha tudo em equilíbrio. Ela deixou de preencher lacunas, de suavizar ausências, de transformar migalhas emocionais em algo aceitável. Não era frieza, era lucidez. Pela primeira vez, ela não se movia para evitar desconforto alheio nem para garantir continuidade. Simplesmente não agia. Essa mudança quebrou a previsibilidade que Rafael conhecia tão bem. Antes ele podia se afastar e voltar sem grandes consequências,
certo de que encontraria o mesmo acesso emocional intacto. Agora, não havia resposta automática, nem validação imediata, nem energia disponível sob demanda. O espaço que Marina criou não era vazio, era limite. O mais desconcertante era que ela não exigia nada em troca. Não cobrava presença, não pedia definição, não buscava explicações. Sua retirada não vinha acompanhada de expectativa. Isso tornava impossível negociar, ajustar ou contornar a situação como antes. Ao romper com a lógica da insistência e da espera, Marina deixou de sustentar a relação sozinha. E ao fazer isso sem ruído, sem conflito e sem dramatização, ela quebrou o padrão que mantinha Rafael confortável. Não por confronto, mas por ausência. A ausência de Marina não foi imediatamente percebida como perda. Nos primeiros dias, Rafael interpretou o silêncio como algo passageiro, uma variação comum dentro de uma dinâmica que ele acreditava dominar. Ele seguiu sua rotina, convicto de que, em algum momento, tudo voltaria ao eixo conhecido. O que ele não previu foi a inquietação crescente que começou a se instalar, quando o padrão deixou de se repetir. Sem o acesso constante à presença emocional de Marina, Rafael passou a sentir uma confusão difícil de nomear. Não havia uma briga para justificar o afastamento, nem uma cobrança para reagir. Essa falta de referência o desestabilizou. Pela primeira vez, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, nem qual era seu lugar naquela relação. A previsibilidade que lhe dava segurança havia desaparecido. Rafael começou a se perguntar quando tudo tinha mudado. Revisava interações recentes em busca de sinais que explicassem o silêncio, tentando identificar o momento exato em que perdeu o controle da situação. O que antes parecia garantido agora se tornava incerto, e essa incerteza ocupava seus pensamentos com uma insistência crescente. A confusão não vinha apenas da ausência de Marina, mas da quebra da lógica emocional à qual ele estava acostumado. Ele sempre soube como ela reagiria, como responderia, como sustentaria a conexão, mesmo diante da distância. Agora não havia resposta previsível para acalmar sua mente. Sem perceber, Rafael começou a medir o impacto do próprio comportamento, não por culpa, mas por desorientação. O silêncio de Marina funcionava como um espelho opaco, no qual ele tentava se enxergar sem conseguir compreender completamente o reflexo que começava a se formar. À medida que a confusão se aprofundava, Rafael começou a sentir algo mais incômodo do que a simples dúvida. A ausência de Marina tocava em um ponto sensível, quase invisível, que ele raramente precisava encarar. Não era saudade no sentido afetivo, mas uma sensação de perda de posição. Pela primeira vez, ele não se sentia central, nem necessário, nem seguro de sua importância. O silêncio dela atingia diretamente seu ego. Rafael estava acostumado a ser desejado, procurado e emocionalmente validado, mesmo sem oferecer a mesma constância em troca. A disponibilidade de Marina funcionava como uma confirmação silenciosa de valor. Quando esse acesso foi retirado, algo dentro dele começou a vacilar. Ele se perguntava, ainda que de forma inconsciente, se realmente tinha sido tão relevante quanto acreditava. A falta de reação era o que mais o desconcertava. Não havia mensagens, nem cobranças, nem tentativas de reconexão. Nada que reforçasse a ideia de que ele ainda ocupava um lugar privilegiado. Essa ausência de resposta não o colocava como alguém rejeitado, mas como alguém substituível, e essa possibilidade era difícil de aceitar. Rafael sentiu o desconforto crescer à medida que percebia que não controlava mais o ritmo emocional da relação. A posição confortável de quem sempre tinha margem para se afastar, sem consequências, começou a se dissolver. O poder implícito que ele exercia não se sustentava sem a cooperação de Marina. Sem perceber, o medo de insignificância se infiltrava em seus pensamentos. Não se tratava apenas de perdê-la, mas de perder a certeza de ser indispensável. E essa ferida silenciosa no ego começava a alterar a forma como ele se via e como via o vínculo que acreditava dominar. Diante do desconforto que crescia internamente, Rafael não escolheu o confronto. Ele não perguntou diretamente,
Não expôs inseguranças e não buscou esclarecimentos abertos. Em vez disso, passou a observar. A distância se tornou seu novo ponto de controle. Ele acompanhava em silêncio, atento a qualquer sinal que pudesse oferecer pistas sobre o que estava acontecendo. Rafael começou a interpretar pequenos detalhes com intensidade desproporcional. Um horário diferente, uma ausência prolongada, uma mudança sutil de comportamento ganhavam significados amplificados. Ele monitorava o que conseguia ver, tentando reconstruir uma narrativa que explicasse o afastamento de Marina sem precisar se expor. A observação silenciosa lhe parecia mais segura do que admitir que não compreendia mais a dinâmica. Esse estado de vigilância não vinha de curiosidade leve, mas de inquietação. Rafael precisava entender se o silêncio era definitivo ou apenas uma fase. Buscava sinais de abertura, qualquer indício de que ainda existia espaço para retorno ao padrão antigo. No entanto, quanto mais observava, menos respostas encontrava. A postura contida escondia um conflito interno crescente. Ele analisava gestos, imaginava intenções e preenchia lacunas com suposições. Tudo acontecia sem contato direto, sem perguntas claras, sem exposição emocional. O silêncio de Marina obrigava Rafael a lidar sozinho com as próprias interpretações. Nesse processo, ele percebeu que não tinha mais acesso às emoções dela como antes. A distância não era apenas física ou comunicacional, mas simbólica. Marina já não se colocava à disposição para ser decifrada, e quanto mais ele observava de longe, mais evidente se tornava que o controle que acreditava ter havia se transformado em espera silenciosa. Com o passar do tempo, a observação silenciosa deu lugar a um movimento interno mais desgastante. Rafael passou a revisitar mentalmente conversas antigas, mensagens curtas, intervalos longos e respostas adiadas. Ele reconstruía cenas em busca de algo que tivesse dito ou deixado de dizer, tentando localizar o ponto exato em que tudo começou a se desfazer. A mente girava em círculos, sem conclusão clara. Nesse processo, surgia o arrependimento, ainda que difuso, não como um pedido explícito de perdão, mas como a percepção tardia de que a presença de Marina havia sido subestimada. Rafael comparava, quase involuntariamente, o que sentia agora com a facilidade que tinha antes. Outras interações pareciam rasas, previsíveis, sem a mesma densidade emocional que ele só passou a reconhecer na ausência dela. A ruminação se intensificava à noite, quando o silêncio se tornava mais difícil de ignorar. Ele percebia que Marina não preenchia apenas espaços de conversa, mas oferecia uma sensação de continuidade emocional que agora fazia falta. O contraste entre o antes e o depois se tornava evidente, e essa diferença começava a incomodar. Rafael se perguntava se teria sido diferente caso tivesse se posicionado mais claramente, se tivesse assumido responsabilidades que sempre adiou. Essas perguntas não vinham acompanhadas de ação imediata, mas de um peso crescente. A ausência deixava de ser apenas estranhamento e se transformava em percepção de perda. Ao reviver mentalmente o vínculo, Rafael começava a compreender algo que nunca havia sido explícito. Marina não era apenas alguém disponível. Ela era o equilíbrio silencioso que sustentava a dinâmica. E agora, sem ela, restava apenas o eco do que foi ignorado enquanto ainda estava presente. Com o passar do tempo, a observação silenciosa deu lugar a um movimento interno mais desgastante. Rafael passou a revisitar mentalmente conversas antigas, mensagens curtas, intervalos longos e respostas adiadas. Ele reconstruía cenas em busca de algo que tivesse dito ou deixado de dizer, tentando localizar o ponto exato em que tudo começou a se desfazer. A mente girava em círculos, sem conclusão clara. Nesse processo, surgia o arrependimento, ainda que difuso. Não como um pedido explícito de perdão, mas como a percepção tardia de que a presença de Marina havia sido subestimada. Rafael comparava quase involuntariamente o que sentia agora com a facilidade que tinha antes. Outras interações pareciam rasas, previsíveis, sem a mesma densidade emocional que ele só passou a reconhecer na ausência dela.
A ruminação se intensificava à noite, quando o silêncio se tornava mais difícil de ignorar. Ele percebia que Marina não preenchia apenas espaços de conversa, mas oferecia uma sensação de continuidade emocional que agora fazia falta. O contraste entre o antes e o depois se tornava evidente, e essa diferença começava a incomodar. Rafael se perguntava se teria sido diferente caso tivesse se posicionado mais claramente, se tivesse assumido responsabilidades que sempre adiou. Essas perguntas não vinham acompanhadas de ação imediata, mas de um peso crescente. A ausência deixava de ser apenas estranhamento e se transformava em percepção de perda. Ao reviver mentalmente o vínculo, Rafael começava a compreender algo que nunca havia sido explícito. Marina não era apenas alguém disponível. Ela era o equilíbrio silencioso que sustentava a dinâmica. E agora, sem ela, restava apenas o eco do que foi ignorado enquanto ainda estava presente. À medida que o vazio se prolongava, a mente de Rafael começou a preencher o silêncio com imagens que ele não conseguia controlar. Sem informações concretas, a imaginação assumiu o comando. Ele passou a visualizar Marina seguindo a própria vida, reorganizando a rotina, ocupando o tempo com novas experiências e novas pessoas. Cada cenário construído internamente ampliava a sensação de perda. O que antes era apenas desconforto ganhou contornos de ameaça. Rafael passou a considerar a possibilidade de não ser mais o centro emocional de Marina, de ter sido deslocado para fora da narrativa dela. A ideia de substituição não surgia como um fato confirmado, mas como um medo persistente, alimentado pela falta de acesso e pela ausência de sinais. Ele se perguntava quem estaria ocupando o espaço que antes lhe pertencia. Imaginava conversas que não envolviam seu nome, risos que não dependiam de sua presença, escolhas feitas sem consultá-lo. Essas projeções intensificavam o impacto emocional do afastamento, pois colocavam em xeque a noção de exclusividade que ele nunca havia assumido formalmente, mas sempre presumiu. O silêncio de Marina funcionava como terreno fértil para essas construções mentais. Sem correções, sem confirmações e sem negações, tudo parecia possível. Rafael percebia que não tinha mais controle nem sobre os fatos, nem sobre as narrativas que criava para tentar compreendê-los. A imaginação, antes aliada do conforto, transformou-se em fonte de ansiedade. Cada possibilidade reforçava o medo de ter perdido algo que ele acreditava estar sempre disponível. E quanto mais pensava em Marina vivendo sem ele, mais claro ficava que a ausência dela não era apenas temporária, era transformadora. Com a inquietação se acumulando, Rafael começou a buscar brechas para retomar algum tipo de contato. Não de forma direta ou assumida, mas por movimentos sutis, quase disfarçados, pequenas tentativas que não exigiam exposição emocional nem reconhecimento explícito do afastamento. Ele testava o terreno, procurando sentir se ainda havia abertura. Esses gestos vinham carregados de cautela. Rafael não queria parecer vulnerável, nem admitir que o silêncio o havia afetado. Ao invés disso, observava as reações, medindo tempos, tons e respostas. Qualquer sinal de neutralidade era interpretado como possível convite, qualquer demora como resistência. O controle que antes era implícito agora precisava ser ensaiado. Marina, no entanto, não se movia como antes. Ela respondia quando escolhia com clareza e calma, sem pressa e sem prolongamentos desnecessários. Não havia frieza, mas também não havia disponibilidade irrestrita. Sua postura não carregava expectativa, tampouco ansiedade. Ela não tentava recuperar o ritmo antigo, nem provocava novas dinâmicas. Essa diferença de energia marcou uma inversão silenciosa. Rafael percebia que o acesso emocional não estava mais garantido. O espaço entre eles não era um jogo, mas uma consequência. Pela primeira vez, ele sentia que precisava se ajustar ao tempo dela, e não o contrário. A ausência de reatividade retirava qualquer possibilidade de manipulação emocional. Marina não se explicava, não justificava limites e não se colocava em posição de negociação.
O vínculo já não girava em torno da necessidade de agradar ou manter proximidade a qualquer custo. Nesse novo equilíbrio, Rafael compreendia, ainda que de forma gradual, que o poder havia mudado de lugar. Não por imposição, mas porque Marina já não se colocava à disposição de dinâmicas que a diminuíam. Marina deixou de medir seus movimentos pelo possível retorno de Rafael. Em algum ponto do processo, a expectativa perdeu força e deu lugar a uma sensação mais estável, quase silenciosa, de inteireza. Ela já não aguardava sinais, nem interpretava ausências, nem organizava emoções em função de respostas externas. A história havia mudado de eixo. A recuperação da autoria emocional não veio como euforia, mas como firmeza. Marina passou a reconhecer seus limites sem culpa e suas escolhas sem justificativa. O espaço que antes era preenchido por espera, agora era ocupado por presença própria. Ela não se via mais reagindo a comportamentos ambíguos, nem tentando sustentar vínculos que exigiam renúncia constante. Se Rafael voltasse, não encontraria a mesma dinâmica. Não haveria concessões automáticas, nem explicações excessivas, nem adaptação silenciosa. O contato, se existisse, precisaria nascer de responsabilidade mútua. Marina já não estava disposta a negociar o próprio valor para manter proximidade. E se ele não voltasse, isso também não definiria perda. A ausência já não representava abandono, mas encerramento consciente. Marina compreendia que escolher a si mesma não significava fechar portas, e sim mudar o lugar de onde se entra em qualquer relação. Ao final, a história deixava de ser sobre quem ficou ou quem partiu. Tornava-se sobre quem assumiu a própria narrativa. Marina não precisava mais ser escolhida para se sentir inteira, nem validada para reconhecer seu valor. Se essa história te fez refletir, questionar ou enxergar algo que você vinha ignorando, não deixa essa mensagem morrer aqui. Curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também precisam ouvir isso agora. E se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias que não romantizam a dor, mas fortalecem escolhas conscientes. Aqui, a narrativa não é sobre correr atrás. É sobre parar, se posicionar e retomar o próprio poder emocional. E lembra, quem aprende a se escolher nunca mais aceita migalhas disfarçadas de afeto.